Vamos continuar nessa aula os dispositivos relativos ao nosso ICMS, dispositivos constitucionais, volto a insistir, importantíssimos, quer seja em qualquer concurso para a área federal, estadual ou municipal, uma vez que são dispositivos constitucionais. Muito bem. Na aula passada falávamos da fixação das alíquotas, que o Senado Federal controla, fixa as alíquotas interestaduais, estabelece mínimo e máximo para as alíquotas internas. E agora nós vamos entrar no inciso 6º. Mas para que a gente possa entender bem o inciso 6º, eu vou fazer uma figurinha agora, vocês vão ter paciência com o meu desenho. Vocês sabem que eu não sou um desenhista nato, muito pelo contrário. Mas eu vou montar um esquema para que vocês entendam o objetivo, o mens lege, a ideia do Constituinte ao criar o inciso 6º do artigo 155, parágrafo 2º. Então vamos lá. Tenham a boa vontade de imaginar isso aqui como sendo o Estado de Minas Gerais. Boa, mas isso não é Estado de Minas Gerais nunca, mas vamos considerar que fosse. E aqui, o Estado do Rio de Janeiro. Boba, piorou, eu sei, mas deixa assim. Então vamos lá. Minas Gerais e Rio de Janeiro. Por hipótese. Ah, está muito feio, Boba. É assim mesmo, deixa lá. Bom, aqui existe o Grande Rio, que é o segundo polo consumidor do país. O Grande Rio. Muito bem. Várias indústrias se instalam aqui, na divisa com o Estado do Rio, do lado de Minas Gerais. Porque elas têm como grande polo consumidor o Grande Rio. Se não a totalidade, quase a totalidade de suas vendas vem para o Grande Rio. E aí você pergunta o seguinte, Boba, por que é que elas não se instalam no Estado do Rio de Janeiro? Porque nós já vimos que a alíquota interestadual do ICMS, neste caso, é de 12%, fixada pelo Senado Federal. É o Senado que fixa a alíquota de 12%, porque a ele compete fixar as alíquotas interestaduais. A alíquota do ICMS do Rio de Janeiro, em média, 18%. Então, esses estabelecimentos, essas indústrias ali, pelo simples fato de estarem do lado de lá da fronteira, da divisa do Estado, eles ficam 6% mais competitivos. Porque se estiverem dentro do Estado, teriam que pagar 18% de ICMS ao vender. Estando fora do Estado, 12%, porque o Senado fixou em 12% a alíquota. Mas o que aconteceria se o Estado baixasse a alíquota de 18% para as operações internas para, por exemplo, 2%? O que aconteceria com essas indústrias estabelecidas em Minas Gerais? No dia seguinte, todas mudariam para o Estado do Rio de Janeiro. Por quê? Porque ficariam muito mais competitivas ao venderem. Muito bem. Para evitar isso, criou-se o inciso 6º, que nós vamos ver agora, do artigo 155, parágrafo 2º. Esse inciso 6º estabelece uma regra no que diz respeito à fixação das alíquotas internas se comparadas às interestaduais. Vamos lá. Inciso 6º do artigo 155, parágrafo 2º. Salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do disposto no inciso 12, a linha G, etc., convênios, as alíquotas internas nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços não poderão ser inferiores às previstas para as operações interestaduais. É exatamente isso. Ora, minha gente,
é uma forma de proteger, de acabar com a bagunça, não é? Então, as alíquotas internas não poderão ser inferiores às interestaduais. Naquele exemplo que eu dei, o governo do Estado do Rio não poderia baixar de 18% para 2%, porque as internas não poderão ser inferiores às interestaduais. Salvo deliberação entre os estados nesse sentido, salvo se houver convênio entre os estados nesse sentido, aí pode. Então, cuidado que o tarado do examinador pode colocar lá na prova as alíquotas internas do ICMS, em hipótese nenhuma, poderão ser inferiores àquelas aplicadas às operações interestaduais. Errado! Está errado, porque há possibilidade de convênio entre os estados permitir que este fato ocorra. Vamos voltar para a redação do dispositivo, do mesmo dispositivo que nós olhamos? Vamos lá. Então, salvo deliberação em contrário dos estados e Distrito Federal, nos termos do inciso 12, linha G, que nós vamos ver, são os convênios, as alíquotas internas não poderão ser inferiores às interestaduais. Maravilha. Muito bem. Minha gente, o que nós vamos ver agora é, sem dúvida nenhuma, o aspecto mais importante constitucional, evidentemente, relativo ao ICMS, e, como consequência, mais cobrado. O que nós vamos ver agora são os incisos 7º e 8º do artigo 155, parágrafo 2º, que tratam de operações interestaduais com ICMS, destinando bens a consumidor final, bens ou serviços, a consumidor final localizado em outro estado. Certo? É muito importante, fundamental e, sem dúvida nenhuma, a parte mais cobrada no que diz respeito ao aspecto constitucional com relação ao ICMS. Então, cuidado, o que nós vamos estabelecer agora diz respeito a operações interestaduais que destinem bens ou serviços a consumidor ou usuário final em outro estado. Então vamos lá. Vamos começar com o inciso 7º para conhecer a regra estabelecida pela Constituição. Em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro estado, cuidado, volto a insistir, o inciso 7º e o 8º que nós vamos conhecer dizem respeito tão somente à situação em que é destinada a mercadoria em operação interestadual a consumidor final. Bom, antes de continuarmos o dispositivo, como é que é essa questão? Qual a alíquota a ser aplicada nesta operação interestadual? Porque, normalmente, a operação interestadual é fixada, a alíquota aplicável à operação interestadual é fixada pelo Senado Federal, que já fixou em 12% ou 7%, dependendo de onde sai para onde vai. Mas há uma diferença aqui. O que vai determinar qual alíquota a ser aplicada é a natureza do destinatário consumidor final localizado em outro estado. O que vai estabelecer essa diferença? Se o destinatário consumidor final localizado em outro estado for contribuinte ou não for contribuinte. Ah, boa, mas não entendi. É simples. Olha aqui. Vamos imaginar uma loja de sapatos comprando de outro estado cortina para colocar na loja. Com relação à cortina, a loja de sapatos, ela é consumidora final. Ela não compra cortina para vender, ela vende sapato. Mas ela é contribuinte do ICMS no seu próprio estado ao vender os seus sapatos.
Então, ela está comprando de outro estado um bem para consumo final dela e ela é contribuinte do ICMS para o seu estado porque vende outras mercadorias que não aquela. Porque aquela, ela é consumidor final, com relação àquela. Bom, e a outra possibilidade é se esse destinatário não for consumidor final. Não é consumidor final, simplesmente. Uma pessoa de outro estado, uma pessoa física, um escritório de contabilidade, uma clínica dentária, enfim, alguém que não seja, pessoa física ou jurídica, que não seja contribuinte do ICMS. Então, o que vai definir qual alíquota a ser aplicada é este fato: se o destinatário for ou não contribuinte do ICMS, ao vender produtos lá, ele será contribuinte, caso contrário, não. Então, vamos lá. Vamos de novo para o inciso 7º. A linha A. Adotar-se-á a alíquota interestadual quando o destinatário for contribuinte do imposto. Voltando para mim. Cuidado. Neste caso em que uma loja de sapatos está comprando uma cortina de outro estado, ela é consumidora final com relação à cortina, mas ela vai vender, ela é contribuinte do ICMS ao vender os seus sapatos naquele estado dela. Então, a saída do estado remetente será tributada pela alíquota interestadual. É lógico, maravilha. Mas vamos para outra linha. A linha B. Adotar-se-á a alíquota interna, embora seja uma operação interestadual, adotar-se-á a alíquota interna quando o destinatário não for contribuinte do imposto. Então, minha gente, adotar-se-á a alíquota interna do estado remetente, mesmo sendo uma operação interestadual, se o destinatário do outro estado não for contribuinte, consumidor final, mas não for contribuinte, uma pessoa física, uma pessoa jurídica não contribuinte do ICMS. Então, muito importante essa questão. Ou seja, adotar-se-á uma alíquota interna ou interestadual, dependendo da característica do consumidor final localizado em outro estado. Mas o inciso 8º traz uma observação que nós precisamos conhecer para depois dar os exemplos práticos. Vamos lá. Na hipótese da linha A, ou seja, na hipótese em que o destinatário é contribuinte do ICMS, a loja de sapatos comprando uma cortina para ela, caberá ao estado da localização do destinatário da loja de sapatos o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual. Este, minha gente, é o chamado diferencial de alíquota. Então, vamos agora mostrar no esquema prático como isso funciona. Vamos lá. Vamos imaginar que saiu de São Paulo para Minas Gerais, operações que destinem bens a consumidor final localizado em outro estado, quando o destinatário for contribuinte do imposto. Ou seja, a loja de sapatos em Minas Gerais está comprando cortina para utilizar na sua loja. Ela é contribuinte porque ela vende sapatos lá em Minas Gerais. A saída é tributada pela alíquota interestadual de São Paulo, então será devido para São Paulo, e a entrada é tributada pelo diferencial entre a alíquota interna e a interestadual. Observe, vamos imaginar que a alíquota interna de Minas Gerais seja 18%. E a interestadual sabemos que é de 12%, porque foi fixado pelo Senado Federal. Então serão devidos 12% para São Paulo e 18 menos 12, que é 6%, para o estado de Minas Gerais. Esta é a situação relativa à operação interestadual destinada a consumidor final. E a outra hipótese? Operações que destinem bens a consumidor final quando o destinatário no outro estado não for contribuinte do ICMS. Neste caso, a saída é tributada pela alíquota interna e a entrada não é tributada pelo ICMS.
ICMS. Muito bem, isso no que diz respeito à aplicação das alíquotas internas ou interestaduais, volto a insistir. Quando o destinatário final, consumidor final, for localizado em outro estado e sendo contribuinte ou não contribuinte. Muito importante e muito cobrado essa parte. Na próxima aula, nós vamos voltar a esse assunto de forma mais rápida para que a gente possa dar continuidade na questão das operações interestaduais. Até lá.